Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para continuar a live de ontem, aprendendo a lidar com medo. E eu quero dar as boas-vindas aí aos irmãos que vão entrando, que vão chegando. Sejam bem-vindos. Nós já temos aqui o Anderson conosco, graça e paz, lá de Londres, 1h da manhã. Olha só, Leda, graça e paz. Um abraço para os irmãos aí. Comunidade Terapêutica Pedra Viva. Deus abençoe. Cristina Chaves, lá de João Pessoa. Pastora, um abraço para a senhora, pastor Paulo, seus filhos. Sua filha que é uma levita tremenda. Pastora Cláudia, Fabiana, graça e paz, sejam bem-vindos. Pastora Maria, graça e paz, tudo bem? Pastor Juraci, que bênção ter o senhor aqui. Olha só, quantos irmãos estão entrando aí, o Max está conosco, Fernando Brito, João Ricardo, graça e paz, a Nívia, também está aí, João? Graça e paz, olha só, Francis, Mária, Sulamita, oi, graça e paz, pastora Sulamita, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Que bênção, Carol Leão está conosco. Glória a Deus, Cristina, Cristiane e o Júnior, né? Cristiane e o Júnior, tudo bem? Gilda, pastor Juraci, Davizão, Baianão Retado, glória a Deus. Rafael, Natasha está aí com você? Uzias, graça e paz, sejam bem-vindos, queridos, é uma bênção ter vocês conosco agora, nesse horário. Muito bom, muito bom. Vão entrando aí, vai compartilhando, né? Sidônia, lá nos Estados Unidos conosco. Um abraço, Sidônia. Tudo bem com sua família? Glória a Deus. Olha só, quantos irmãos estão conosco agora. Eu fico feliz, me sinto muito honrado. Pri Godoy, tudo bem, Pri? José Lago, homem de Deus, pastorzão. Que bênção. Glória a Deus. Ô Rafael, o seu bebê já sabe se é menino ou menina? O nome dele já sabe? Muito bom. Júnior Rocha, pastor Júnior Rocha, graça e paz, discípulo querido, fiel. Coisa boa, hein? Que benção. Hoje foi um dia jóia, nós conseguimos aí, né, através dos pastores da nossa igreja, acho que foram entregues mais ou menos 140 cestas básicas, para vários irmãos que estão passando por dificuldades, passando por momentos de crise, né? E foi um dia muito legal. Muito bem, irmãos. Eu estou dando só esse tempinho aí para os irmãos entrarem. Muito bom ter todos vocês aqui. Isadora, graça e paz. Menino, vai chamar o quê, Rafael? Rael Augusto, vai ser o nome dele? Rael Augusto. Rael Augusto. Muito bem, que legal, achei que você ia pôr Ronaldo. Brincadeira. Muito bom. Que bênção ter todos vocês aí, tá bom? Sejam bem-vindos todos mesmo. Natan, pastor Isaac Newton, tudo jóia? Carlos Roberto está conosco aí também. Berenice Rocha, gente, ter a Berenice na live conosco é um privilégio, é uma honra muito grande. Rovena Messias, graça e paz. A Jéssica, graça e paz. Valéria Freitas. Valéria, tudo bem? Glória a Deus. Pois é, Isaac, achei que ele ia colocar Ronaldo também. Pastor Rogério, homem de Deus. Rogério devia estar nessa live aqui comigo, porque esse homem tem um conhecimento para transmitir que é muito grande. Pastor Rogério é uma bênção muito grande para falar disso. Muito bem, então ontem nós começamos a falar aprendendo a lidar com medo. E deixa eu só retornar um pouquinho aqui as minhas anotações, né, do que nós começamos a falar ontem. Eu me lembro que eu comecei com aquele versículo lá de Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, chamamos ele de papaizinho, e essa menção de Paulo aos Romanos é aquele filho caçula no colo, dizendo papai, papai, aquela segurança toda, não é? E eu me lembro que eu disse aos irmãos que nós, né, como filhos de Deus,
Nós como pais, eu sou pai, acho que muitos aí são pais, nós como pais queremos fazer o melhor para os nossos filhos quando eles estão passando por algum problema, quando eles estão passando por alguma limitação, a gente quer ajudar. Só que a gente não pode, a gente não tem condição de ajudar em tudo, porque nós também somos limitados. A gente queria fazer tudo, mas a gente não pode, porque nós temos os nossos limites. Agora imagina Deus que não tem limites, né? Deus que é o Deus do impossível. Imagina o amor dele. Eu dizia que o amor que eu tenho pelos meus filhos é grande. Imagina o amor que Deus tem por nós. A Bíblia diz que quão grande é esse amor. Jeremias 31:3 compara o amor eterno. Então, o problema não é que Deus não pode fazer. O problema não é que Deus não pode resolver o nosso problema. O problema é que não é que Deus não está vendo o nosso problema. O problema não é que Deus está fazendo vista grossa para aquilo que eu e você estamos passando. O nosso problema é que nós não cremos que Ele pode. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, o grande problema é que nós muitas vezes não cremos que Ele pode. E por causa da incredulidade, da dúvida, o medo se instaura no nosso coração. E eu dizia ontem que o problema não é ter medo. O problema é quando nós permitimos que o medo manipule a nossa vida e ele vem então nos dominar, ele vem então nos segurar. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. Libertar-se de alguma coisa não significa necessariamente que você nunca mais vai ter que enfrentar aquela coisa. Então, Deus, Ele nos libertou do medo quando nós nos convertemos, mas não significa que nós não vamos mais enfrentá-lo. Não significa que nós não vamos mais ter medo de uma situação, de um momento, de um fato, de um futuro, de uma mudança, de alguma coisa. Então não é porque nós somos libertos. Existem várias formas de nós vencermos o medo e sermos libertos do medo. Ontem eu falei isso. Em primeiro lugar, você precisa encarar o medo. Em segundo lugar, você precisa aprender a ouvir a palavra. E eu disse que a melhor pessoa para pregar a palavra para você é você mesmo, não é? Declarar a palavra de Deus, declarar o que ela fala a seu respeito. Mas quando nós encaramos o medo, quando nós vencemos o medo, não quer dizer que nunca mais nós não vamos sentir medo. E se alguém falar assim, eu não tenho medo, desconfie da honestidade dessa pessoa, porque todos nós, em algum ponto, em algum momento, sim, podemos sentir, isso é normal, isso é natural, faz parte do instinto de sobrevivência. Eu tinha notado aqui alguns tipos de medo que nós muitas vezes sentimos, dependendo da situação que nós passamos. Mas antes de entrar nisso aqui, se você me permitir, eu queria fazer uma oração, se você não se importar. Feche os teus olhos onde você está, peça para Deus falar com você nessa noite e ministrar ao seu coração naquilo que Deus tem falado conosco nesse tema. Pai, eu te agradeço muito por cada irmão que está aqui conosco nessa noite. Obrigado pela oportunidade que temos de nos conectar, de estarmos juntos. Obrigado por podermos, ó Pai, compartilhar a Tua palavra, mesmo sendo online, mesmo pela internet. Eu te agradeço por essa ferramenta que se tornou tão útil para nós e para a sua igreja. Peço que o Senhor nos abençoe nessa noite com a Tua palavra, me ajuda a pôr para fora aquilo que o Senhor tem posto para dentro, através do Teu Espírito, da Tua palavra. Me ajuda, Deus, eu a externar aquilo que o Senhor tem internado, que eu consiga transmitir aquilo, Deus, que o Senhor tem imprimido em mim. Senhor, no nome de Jesus, não deixe eu atrapalhar o Teu Espírito, mas ajude-nos, ó Deus, a aprender a lidar com medo e a vencer o medo, porque o Senhor não nos fez para termos medo. Amém? Te agradeço. Muito bem, mais uma vez é muito bom ter você conosco. Cumprimento especial aí aos pastores que estão conosco. Então, eu anotei alguns tipos de medo que normalmente nós sentimos. E alguns desses medos são, eu coloquei assim, os medos simples. Medos simples que nós muitas vezes sentimos. Medos de insetos, né? Tem gente que tem medo de barata. Aí, para não parecer que tem medo, fala assim, eu tenho nojo, eu não tenho medo, eu tenho nojo da barata. Medo de chuva, medo do trovão, medo de vento, medo do escuro e etc. Esse é um medo simples, que muitas pessoas têm, muitas pessoas sentem. Medo de aranha, medo de largata, né?
Aí tem aquele medo, que eu chamo aqui, eu escrevi ele medo contextual, que depende do contexto, que é o medo, por exemplo, de assaltos. Eu confesso para você que eu houve uma tentativa de assalto comigo há um tempo atrás, acho que foi o ano passado, onde naquele momento eu fiquei com muito medo, apesar de Deus ter me guardado, me livrado, eu não demonstrei o medo, eu agi por impulso, eu não agi corajosamente, eu agi impulsivamente, e Deus me livrou, né? Então, 2 homens numa moto, parou do lado do meu carro, puxou uma arma e deu o tiro. E no que ele deu o primeiro tiro, o vidro estava fechado, o tiro quebrou o vidro do carro, a bala não me atingiu, e eu automaticamente pisei no acelerador do carro, o carro estava engatado, e saí em alta velocidade, e ouvi ele dando mais 2 tiros, e não pegou em mim. E quando eu cheguei em casa, eu saí doido, desesperado, vim da igreja, foi na porta da igreja, vim da igreja aqui, parei aqui em casa, quando desci do carro eu não conseguia ficar em pé, que minhas pernas tremiam, tanto de pânico, de medo, e eu não conseguia falar. E eu confesso para você que durante uns 2 ou 3 dias após isso, eu tive dificuldade de sair de casa. Deus me guardou a vida inteira, eu tenho 53 anos e Deus já me guardou de muitas situações. Houve outras situações onde eu achei que eu ia ser assaltado. Motoqueiro atrás, motoqueiro seguindo, carro me seguindo, tive que dar a volta no quarteirão para entrar na minha casa, coisas assim. Mas como aquele dia foi difícil. Esse é o medo contextual, né? Medo de assalto, medo de acidente de trânsito, de uma doença, como agora esse Covid aí, né? Tem muita gente em pânico por causa do Covid. E eu tenho dito que o pior não é o vírus do Covid. O pior é o vírus do medo que tem tomado muitas pessoas, gerado depressão, síndrome do pânico, desespero e outras coisas. Existe o medo sentimental. O medo da decepção amorosa, né? Medo de ser traído, ser largado, ser abandonado. Outro dia eu vi a história de uma moça que foi deixada no altar. A família, os convidados na igreja, ela de branco ali, o noivo não apareceu. Medo sentimental também de lembranças do passado, de momentos que você passou, momentos que você viveu e que você sofreu muito. Às vezes medo do futuro. Nenhum de nós podemos dizer como vai ser amanhã, como vai ser nos próximos dias, como vai ser daqui a um tempo, nós não temos como dizer isso. Na verdade, e tem também o medo que eu chamo de medo espiritual, que é o medo da morte. Você tem medo de morrer? Por mais que eu acho que as pessoas que estão comigo aí, quase 100 pessoas, todas elas devem ter Jesus como Senhor e Salvador, mas existe sim um medo na maioria das pessoas de morrer. Não por causa da salvação, não creio que você tenha dúvida, mas de como vai ser, do desconhecido, né? Medo de pessoas que já morreram. Por mais que as pessoas digam que não tem medo de pessoas que já morreram, muitas vezes elas não gostam muito de lidar com coisas do cemitério e ficar falando dessas coisas e alguns tipos de manifestação, assombração, fantasma. Geralmente numa casa onde morre uma pessoa, naquele quarto muitas pessoas não têm dificuldade. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez para Moçambique, nós ficamos lá em Moçambique, nosso ministério tem uma área que o neto, nosso missionário, comprou e construiu uma casa, ele morava nessa casa e ele construiu a casa para ele morar com a esposa dele na época e ele morreu no quarto dele, em cima da cama dele. E quando eu cheguei com os outros missionários, estava lá a cama que o neto morreu em cima dela e ninguém queria dormir em cima daquela cama. Olha, tudo missionário, disposto a ir aos confins da terra, pregar o evangelho na África, pregar para muçulmano, mas estavam receosos de dormir na cama que o neto morreu em cima dela. E acabou eu tendo que dormir nela lá, né? E às vezes a gente tem isso, irmãos, medo dessas coisas, né? Porque alguém foi assassinado numa esquina, a pessoa evita, não usa uma roupa de alguém que já morreu, ou não quer usar um copo, um prato de alguém que já morreu. Existe esse medo que eu chamo de medo espiritual. Então eu anotei aqui 4 tipos de medo, categorias: medo simples, o medo contextual, medo sentimental, medo espiritual. Olha, eu estou falando isso
Eu sei que eu não sou um expert para falar disso, né? Mas a verdade, existe uma verdade que você não pode abandonar. O medo é algo natural de todo ser vivo e ele normalmente o medo, ele é uma expressão do instinto de sobrevivência, ok? Mas ele não pode dominar uma pessoa. Ele não pode dominar uma pessoa. Por quê? Nós, seres humanos, deveríamos ser destemidos. Nós não deveríamos ter medo de nada, porque nós somos o topo, né, da cadeia alimentar da natureza, nós somos o topo. E não deveríamos ter medo de nada. Mas o fato é que uma aranha, uma barata, uma série de coisas pequenas nos causam medo. Você sabia que nós não nascemos com medo das coisas? Se você pegar uma criança que nasceu agora, normalmente ela não tem medo. Se ela teve uma vida saudável, não passou por nenhum trauma na gestação ou no nascimento, ela não tem medo de nada. Uma criança que está aprendendo a andar, ela não tem medo de altura. Se você colocar ela, ela dá o passo. Se você colocar ela na janela, ela dá o passo. Se você colocar ela em cima da mesa, ela dá o passo. Ela não tem medo de cair, ela não tem medo da piscina, ela não tem medo da água, ela não tem medo de nada. Na verdade, nós não nascemos com medo. O medo nos é ensinado na pedagogia que as nossas culturas têm. O medo é ensinado para impor limites, né? Aí a gente adquire medo do escuro, medo de uma série de coisas. E outras situações nos ensinam a ter medo por algum trauma, né? Você vê um acidente, você vê uma coisa, você vê um assalto, ele também acaba fazendo com que você aprenda. Mas nós não nascemos com medo. Nenhum de nós nasceu. A gente aprendeu a ter medo. Então, se a gente aprendeu, a gente pode desaprender, não é? A gente precisa aprender a lidar com ele, porque é uma coisa inerente. E claro, para vencer o medo, eu e você temos que aprender a confiar na palavra de Deus. Tem um versículo. Eu disse ontem que todas as vezes que eu abro Isaías, eu considero Isaías um livro profético para mim. Então, hoje Deus me falou aqui em Isaías 41, né, meditando a palavra durante o dia, Deus me falou o seguinte aqui, ó, versículo, é conhecidíssimo, né, esse versículo, Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não lance os olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro e te amparo com a minha destra vitoriosa. Não temas, porque eu sou contigo. Ontem, quando terminou a live, a pastora Vilanice falou comigo no WhatsApp e disse assim: você sabia que existe em toda a Bíblia 365 vezes a expressão não temas? Não temas, uma para cada dia do ano, porque Deus todos os dias fala para nós não termos medo. Todos os dias Deus vem para nos ensinar a lidar com medo e nos ensinar a enfrentar o medo e não fugir do medo. Mas o problema é que nós que nascemos sem o medo acabamos tendo dificuldade de aprender a não temer o medo. Eu disse ontem no finalzinho da live que a expressão não temas na Bíblia quer dizer não fujas. Não fujas. E aqui Isaías, quando ele diz não temas porque eu estou contigo, ele está dizendo não saia de perto de mim. No hebraico está dizendo isso, não fuja, não saia de perto de mim. Quando que o medo vai te dominar? Quando que o medo vai te manipular? Eu disse isso ontem, o problema não é ter medo, o problema é permitir que o medo nos manipule. Quando que o medo vai manipular você? Quando você sai de perto do Senhor. Eu disse também que o amor lança fora todo medo. Quando você sai de perto do Senhor, de perto do amor de Deus, como que eu posso sair de perto de Deus se Deus está em todo lugar? Quando você anda pelo seu próprio entendimento, quando você faz o que você quer e está diferente do que Deus quer, quando você anda em pecado, quando você anda pela soberba, pelo orgulho, você pegou o caminho paralelo. Lembra do cego? Ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Hoje na meditação da Bispa Derani pela manhã, ela falou sobre isso, né? Beira do caminho, ela citou isso. E às vezes não é que Deus não está em todo lugar, mas é que você deixa o caminho e fica à beira do caminho,
porque você pega talvez um caminho de pecado, um caminho de orgulho, um caminho de independência, você perde a sua visão daquilo que Deus tem para a sua vida, do que Deus pode fazer. O que o medo gera em nós? Além de gerar em nós aquele sentimento momentâneo, físico, o coração acelera, dá sudorese, alguns começam a tremer, a boca seca. Além de gerar isso, o medo ofusca a nossa visão. Ele faz a gente não ver com clareza aquilo que Deus quer. O medo nos paralisa. O medo paralisa. Quando a pessoa é tomada pelo medo, quando o medo manipula uma pessoa, ele fica paralisado. O medo, ele provoca o isolamento da pessoa. Uma pessoa com medo, ela fica acuada, ela se isola. E ela, às vezes, não tem medo só das circunstâncias, só do tempo, só do que lhe causa medo, ela acaba tendo medo também das outras pessoas que não vai lhe causar nenhum mal. Ela tem dificuldade de confiar, porque o medo é não confiar, em primeiro lugar, em Deus. Se você não confia em Deus, você não vai confiar em mais ninguém. O medo provoca um desgaste emocional. Por isso que as pessoas choram, é um estresse. Por isso que as pessoas tremem, por isso que as pessoas às vezes até desmaiam de medo, de susto. O medo pode levar a pessoa a perder o contato com a realidade. Sabe aquela pessoa com medo, você tem que falar, para, respira, calma, pera, calma, não é assim, calma. Porque ela sai da realidade. O medo pode bloquear uma pessoa emocionalmente. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma e por isso ela fica com muito medo de casar, medo de ter filhos. A maioria dos jovens hoje fala que não querem ter filhos. Muitos que não são crentes não querem se casar por medo. Então bloqueia a pessoa emocionalmente e o medo vem gerando tudo isso na vida da pessoa. Então, o problema não é ter medo, é quando ele te paralisa, é quando ele vem sobre você e ele toma você. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo de uma passagem que fala de alguém que teve que lidar com medo. Abraão. Então, Gênesis 12, versículo 1. Abre sua Bíblia lá, por favor. Espero que você esteja anotando. Abraão, ele foi alguém que Deus desafiou para lidar com medo. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não sei se você conhece muito bem a história de Abraão, mas o que Deus fez na vida de Abraão, na verdade, Deus queria fazer com o pai de Abraão. Se você ler o capítulo 11 de Gênesis e o 10, você vai ver que o propósito era com o pai de Abraão. Ele chega nessa terra, em Harã, e essa terra chama Harã, você vai entender o motivo, e o irmão mais velho do Abraão morre nessa terra. E quando o irmão mais velho do Abraão morre nessa terra, o pai de Abraão põe o nome na terra de Harã, e ele não sai dali. O medo, né, aquela perda do filho se tornou algo tão grande para o pai de Abraão que ele não consegue se mover mais, ele paralisa, ele não sai do lugar, e aquele lugar ali, Ur dos Caldeus, né, aquele povo de Ur dos Caldeus acaba sendo um povo que ficou naquele lugar porque eles tinham medo de ir para outro lugar e ter outras perdas. Então o medo acabou gerando uma situação de comodismo. Vamos ficar aqui é seguro, aqui está perto da memória daquele que morreu, se não vamos sair daqui, porque tem gente que é assim, alguém morre, nunca arruma o quarto, nunca joga as roupas fora, nunca dá para os outros, para não sair de perto, porque tem medo, entende? Eu não sei se você está entendendo, eu já falei diversos tipos de medo. Então, Deus queria fazer algo na vida de Abraão, Deus queria completar, Deus queria cumprir uma promessa. Como ele não podia fazer na vida do pai do Abraão, ele então vem sobre o Abraão, o filho. Mas Deus não podia fazer na vida do Abraão porque ele estava na terra do medo, ele estava num ambiente de medo. Então Deus tem que dizer para ele assim, disse o Senhor a Abraão, sai do medo, supera o medo, encara o medo, vence o medo, sai da terra e do meio da sua parentela, porque a sua parentela é um povo traumatizado pelo medo. E essa terra se tornou um ambiente de medo. Então, você imagina, o Abraão, Deus vem e fala com ele, diz assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Aonde? Eu vou te mostrar. Para que lado? Vai. Gente, o desconhecido, ele causa medo nas pessoas, ele causa pânico. Não é fácil confiar
quando você não tem exatamente, naturalmente, as evidências do que vai acontecer. Mas é preciso. Não é fácil, mas é preciso. Há uma história de uma missionária, eu anotei essa história em algum lugar, o nome dela é Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot. Depois você pode entrar na internet aí e colocar aí para você ler a história da Elisabeth Elliot. Ela e o marido foram enviados para ser missionários no Equador, para evangelizar os índios. Isso no século passado ainda. E quando chegaram lá, essa mulher, ela era uma mulher extremamente medrosa. Essa mulher, ela tinha pânicos na vida dela. Essa mulher, ela não conseguia fazer nada sem o marido. Então os índios mataram o marido dela. E ela ficou paralisada pelo medo, ela não sabia o que fazer. Então os índios mataram o marido dela e matou mais 4 missionários no Equador. E a vida dela era totalmente controlada pelo medo. Até que uma amiga dela chamada Rachel Saint, irmã de uma dos missionários que morreu, essa Rachel, ela então chegou para Elizabeth e disse assim, por que você não faz o que tem que fazer? Com medo mesmo. Elas estavam tendo ali várias vezes, ela dizia, você precisa continuar. E ela, não, eu tenho medo. Então a Rachel chegou para ela e falou assim, por que você não faz o que tem que fazer mesmo com medo? Por que você não faz o que você tem que fazer mesmo com medo? Foi exatamente isso que Deus disse para Abraão. Abraão estava no medo, Abraão ali estava debaixo da influência do seu pai, da sua família, mas Deus disse para ele, Abraão, vai. O texto, ora, disse o Senhor a Abraão, sai. A expressão sai da sua terra, no hebraico quer dizer para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Se você não entender que é para o seu próprio bem, que você tem que sair do ambiente de medo, do medo, que você tem que encarar o medo, mas vai com medo mesmo, porque na sua atitude, o medo vai se desfazer. O medo é como uma fumaça. Na medida que você avança, você passa pelo meio dele. Mas à medida que você para, ele fica ali, e você pensa que tem um obstáculo. Sabe o avião, quando ele entra na nuvem, de longe a nuvem parece algo, porque você não consegue ver o que tem dentro dela, mas o avião passa por ela, porque é uma nuvem. É uma nuvem. Eu disse ontem, o medo é uma mentira. O medo é a fala que o diabo tem para impedir que nós vivamos o plano e o propósito de Deus, para que a gente saia do processo. O diabo é o pai da mentira e ele tenta trazer medo para que a gente desvie. Esse é o propósito dele, que a gente desvie do processo de Deus na nossa vida. Então, como você se sentiria no lugar de Abraão? Deus mandando você ir fazer algo que você não sabia exatamente como. Ele sai desse medo, sai do medo, encara, vence o medo, vai com medo mesmo. Mas não fique prostrado, não fique aí. Por quê? Porque você não vai, é para o seu bem, você não vai viver o que eu tenho para você se você não sair do medo. Bem, nós conhecemos a história de Abraão, ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou um homem muito rico, muito próspero, porque ele venceu o medo. Ele foi com medo mesmo, e o medo ficou pelo meio do caminho, o medo foi se desfazendo ao meio do caminho. Para onde? Deus disse, vai, para onde? Ele não sabe para onde, ele estava cheio de medo, mas ele foi. E eu quero dizer para você, nessa noite, se Deus, que é o Deus do impossível, ele pode fazer qualquer coisa, eu quero dizer para você que não importa o que você está passando. Deus, ele tem a resposta para o que você está vivendo hoje e ele vai trazer essa resposta sobre você. Sabe, Deus disse a mesma coisa para Josué. Capítulo 1 de Josué. Josué tinha perdido, havia morrido Moisés. E ele estava ali chorando, pranteando, e Deus então tem que vir e dizer para ele, não temas. Vai tomar a terra, vai com medo mesmo, não temas, vai com medo mesmo, encara. Sabe, a fé, ela nos faz vencer o medo. Quando nós damos passos de fé, nós acabamos vencendo o medo. Se nós não entendemos que temos que ir, às vezes, mesmo com medo, o medo não vai se dissipar. Então, tanto Abraão como Josué, eles tiveram fé, mas eles também obedeceram a Deus.
eles tiveram um coração de obedecer a Deus. Eu falei para você um pouco disso ontem, naquele versículo que eu li para você. Eu dissequei esse versículo para você ontem, 1 João 5, 14 até o 15, sobre você fazer segundo a vontade de Deus, concordando com o plano dele. Então, você vai ver que o Abraão e o Josué, eles venceram o medo, porque eles tiveram fé e eles obedeceram a palavra, fazendo aquilo que Deus havia dado como direção. Às vezes, talvez, até com medo, mas eles confiaram. Confiaram. Por que você não faz mesmo com medo? Por que você não faz o que tem que fazer mesmo com medo? Não temas, quer dizer, não fuja da situação, não retroceda. É isso que está dizendo não temas. E 365 vezes na Bíblia existe a expressão não temas, não fuja. Todo dia, quem tem que fugir é o diabo, não é você. Você tem que fugir da aparência do mal, você tem que fugir do pecado, mas do medo não. Então ontem, na hora que eu fui encerrar, eu citei para vocês o 14:3, que diz assim, não temas, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor tem para vocês hoje, e Ele o fará. Ele vai trazer isso na sua vida. Então não fuja. A solução do medo é simples, irmãos. Parece que não. Eu sei que parece que não, mas sim, é simples. Como? Enfrente o medo. E talvez você vai dizer, mas eu não tenho coragem. Você não precisa de coragem, você precisa de decisão. A coragem, ela vai vir quando você tomar a decisão. Então, nós devemos fazer como Josué, ficar de pé, encarar aquela situação. Talvez orar, dizer, Senhor, fortalece. Senhor, isso que o Senhor tem me falado para fazer, com a sua ajuda eu vou conseguir, porque a sua vontade revelada em mim, Senhor, é o melhor. Então, eu estou determinado, Deus, a não permitir na minha vida que ela seja controlada, manipulada pelo medo, mas eu estou decidido, Deus, que a minha vida seja controlada pela Tua palavra, pela Tua vontade. Confronte o medo. Confronte o medo com a palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus na sua vida que você vai ver que o medo sai. Por quê? Porque o medo é uma mentira. Irmãos, o medo é uma mentira, e uma mentira, ela só se torna uma verdade quando você acredita nela. Ela continua sendo uma mentira, mas ela acaba sendo, você pensa que é uma verdade porque você está acreditando. O medo é uma mentira do diabo para nos fazer parar. João 8, versículo 44 diz que Satanás é o pai da mentira. Sabe, aquela amiga da Elizabeth, a Rachel, ela escreveu assim, medo significa evidência falsa com aparência real. Uma evidência falsa com aparência real. Jesus disse que o diabo era mentiroso, o pai da mentira, e todo dia ele manda a filha dele vir conversar com você para gerar medo no seu coração daquilo que você não sabe, daquilo talvez que você não conhece. Olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim, depois desses acontecimentos, Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não temas, ó Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. O que é que Deus está dizendo? Se você continuar, lá no 12, ele saiu da terra dele mesmo com medo. E ele foi. E agora Deus está dizendo, continua, não temas. Ele está dizendo, se você continuar agindo assim, porque é eu que te guardo, não é você, é eu que te protejo, não é você, é eu que cuido da sua vida, não é você, você vai ter um galardão grande. E, nossa, o galardão do Abraão foi fantástico. Então, quando ele diz lá no capítulo 12, versículo 1, pegue as suas coisas, deixe para trás o medo, deixe para trás a situação confortável que você vive, né? Deixe para trás a mediocridade, deixe para trás a situação, essa zona de conforto, e vai para o lugar que eu te mostrei. Agora Deus tem que falar com ele de novo. Não temas. Então Abraão, ele nunca teria experimentado Deus como seu escudo, e ele nunca teria vivido a compensação de Deus na vida dele, ele nunca teria recebido a recompensa de ter uma descendência. Eu e você não estaríamos aqui se ele tivesse fugido, se ele não tivesse encarado o medo. Você é resultado de alguém que encarou o medo,
quem pregou o evangelho para você, eu tenho certeza que no início essa pessoa tinha medo de pregar, medo de falar, medo de anunciar. Mas porque aquela pessoa superou o medo e você ouviu do evangelho, e você está aqui agora. E você não pode ter medo também. Nós não podemos ter medo, não podemos temer isso. Josué nunca teria entrado na terra prometida e eles nunca teriam tomado posse da promessa se ele não tivesse encarado o medo e se ele não tivesse chamado o povo para um jejum, para uma oração, e se eles não tivessem colocado aquela arca nos ombros, passado o Jordão, se eles não tivessem vencido o medo. Sabe? Não foram eles que derrubaram as muralhas, foi Deus. E assim Deus foi dando vitória para eles sobre todos os povos da onde eles entraram. Há poder na palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus nos capacita de maneira tremenda, sabe? De maneira que a gente não dobre os nossos joelhos diante das mentiras do diabo. A palavra de Deus é poderosa e ela nos capacita a não dobrar os nossos joelhos diante do medo que o diabo tenta trazer contra nós. João 14, 27 tem um versículo que mexe muito comigo. Jesus falando com os discípulos, já próximo a ele ser preso, torturado, crucificado e morto, ele estava dizendo para os discípulos, né, João 14, capítulo 15, capítulo 16, ele fala que ele vai, o Espírito Santo virá, mas no versículo 27 de João 14, o Senhor diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Não tenham medo, não fujam. Sabe, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão me ver ser preso, vocês vão me ver ser torturados, vocês vão me ver ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias morto. E ele está dizendo assim, não temam, permaneça na minha paz. Eu não sei se eu gosto muito dessa palavra paz. Eu gosto muito dessa palavra, a pronúncia da expressão paz, ela me enche de alegria, de tranquilidade, paz. Mas existe a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, e muita gente busca ela, é pensar assim, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho uma casa, muros altos, cerca elétrica, eu moro em condomínio, eu tenho carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho emprego, um concurso, estou tranquilo. Não é essa a paz. A paz que o Senhor nos dá é a paz que, em meio às lutas e tribulações, não devemos desesperar. A paz que o Senhor dá é permaneça firme em meio aos problemas, que venha a doença, que venha o desemprego, que venha a dificuldade, mas fique perto, não fuja, não saia de perto dele, não fuja, não temas, não fuja. E se você permanece perto dele, ele te enche de paz. O amor dele traz uma segurança. E tudo acontecendo, você está ali tranquilo. Porque você sabe que, mesmo você não tendo o controle, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem o controle do mar, ele tem o controle das tempestades, ele tem o controle do vento e ele está no barco. Ele está no barco conosco. Então, quando ele diz para os discípulos assim, olha, não se atemorizem, não saiam de perto, fiquem perto. A primeira coisa que acontece, né, quando os soldados prendem Jesus, eles correm. Eles cedem ao medo, eles não haviam aprendido ainda a lidar com o medo. Eles ainda não haviam aprendido a lidar com a situação do medo. Então, Jesus ressuscita e tem que ir atrás de todos eles e trazê-los de volta. E eu sei como é isso. Como eu disse, não é porque você foi liberto de algo que você não vai ter que lidar com aquilo novamente. E eu sei, eu acredito que Deus, alguém já orou com você, uma palavra que você ouviu, você se encheu de coragem, tomou a decisão, mas pode ser que o medo voltou. Então Deus, de novo, Ele me manda falar isso para você. Não se atemorize, não tenha medo, não fique com medo. O Senhor é conosco. Então, olha, eu não sei, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, Deus, Ele tem uma resposta para você. Mas você não pode sair de perto dele, você não pode
estar longe dele, não é? Ele disse, deixa eu ler esse versículo aqui na King James, esse versículo que eu acabei de ler, João 14, porque o versículo seguinte eu gosto deles assim, ó, o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Quer dizer, você que não vai permitir. Nem vos deixe amedrontar. Você já deve ter ouvido eu pregar que coração é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor diz assim, eis que estou à porta e abro. Se você abrir, eu entro. Quer dizer que se o coração é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro, o medo vai entrar se você abrir, se você deixar. Assim como muitas vezes as pessoas fecham o coração para as coisas de Deus, você devia fechar o coração para as coisas do diabo. Você devia fechar o coração para as mentiras de Satanás. Sabe por quê? O versículo 28 diz assim, vós ouvistes o que eu disse, vou, vírgula, mas voltarei para vós outros. Jesus voltará. Ele enviou o Espírito Santo, ele está em nós. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Você tem no seu coração, você tem convicção que você tem o Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Se você tem o Espírito Santo, então eu quero dizer para você o seguinte, você tem a paz, porque ele gera essa paz. O problema é que às vezes a gente não ouve o Espírito Santo ou não se enche do Espírito Santo. E uma das maneiras de nos enchermos do Espírito Santo é lendo a palavra, louvando, adorando, orando em línguas. Para mim, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, não é o tema, qualquer dia desse eu quero fazer uma live só sobre oração em línguas. Para mim, o cristão devia orar em línguas, não vou dizer o dia inteiro, mas o máximo que ele pudesse, porque o grande problema de muitos crentes é não orar em línguas. Alguns não oram porque tem barreira, por causa do tradicionalismo. Eu não estou falando que pessoa batizada no Espírito Santo tem que orar em línguas. Orar em línguas é uma das evidências do batismo do Espírito Santo, não é a única. Mas o orar em línguas é um dom que nos edifica a fé, que nos fortalece. Orar em línguas, quem tem esse dom devia orar. E bispo, por que você está falando isso? Porque muitos crentes que têm o dom de orar em línguas não oram mais em línguas já faz muito tempo. Não oram em línguas, não cultivam o hábito de orar em línguas, de se encher do Espírito Santo, falando salmos, cantando hinos e orando no Espírito Santo, orando em línguas. É importante isso, irmãos, é muito importante. Porque quando você ora em línguas, é uma linguagem do Espírito que fortalece o seu espírito humano. O seu espírito que foi recriado, ele é fortalecido. E quando o seu espírito é fortalecido porque você ora em línguas, a fé, ela expulsa o medo. A fé, ela expulsa o medo. Então, na medida que eu ouço a palavra de Deus, que eu declaro a palavra de Deus, que eu escuto a palavra de Deus, o medo vai. Quando eu oro em línguas, o medo vai também. Por isso, nós precisamos orar em línguas. Precisamos disso. Mas o versículo 28 diz assim, vós ouvistes o que eu disse. Eu vou, mas volto. Eu tenho certeza da volta de Jesus. Convicção. E sei que está muito próximo à volta dele. Muito próximo. Muito. Jesus está às portas. Ele está vindo. Ele está chegando. Os sinais anunciam isso. Mas muitas vezes nós, queridos, duvidamos disso. E por causa disso, nós limitamos a nossa vida. Há uma parábola que Jesus fala, que está em Mateus 25, a parábola dos talentos. E ela diz assim, não sei se ela está em Mateus 25. Sim, Mateus 25, parábola dos talentos. Ela também está em Lucas 19. E essa parábola tem uma anotação naquela Bíblia do Conselheiro Cristão, que fala a neurose do medo de Deus. Tem gente que tem medo tem gente que tem tanto medo, tem medo até de Deus. E a parábola fala do Senhor, Jesus conta a parábola, é Jesus que está contando a parábola, do Senhor que deu para um servo 5 talentos, para outro servo 2 talentos e para outro servo 1 talento. E a Bíblia diz na parábola que
o primeiro servo multiplicou os 5 talentos, passou a ter 10. E o segundo servo multiplicou os 2 talentos, passou a ter 4. Ou seja, os dois tiveram 100% de êxito no que se propuseram a fazer. Mas o terceiro servo, ele teve medo. E o texto diz assim, o texto... você tem que levar em conta que o que Deus está dizendo lá, que Jesus está dizendo lá naquela parábola, talento lá é dinheiro. E ele está dizendo, negocie. Um dos servos diz assim, eu sei que tu és um Deus severo e que colhe onde não plantaste. Então eu tive medo e por isso enterrei o talento. Eu tive medo e por isso enterrei o talento. Bem, olha a ignorância desse terceiro servo. Ele disse que Deus era um Deus que colhia onde não havia plantado e por isso ele enterrou o seu talento, porque ele teve medo. Ele teve medo do Senhor. Ele teve medo quando o Senhor voltasse do rigor. Então, o Senhor diz para ele assim, se você sabe que eu sou o Deus que planta, que colhe aonde não planta, por que você não pegou dinheiro então e deu para o outro negociar? Na verdade, é uma interpretação, a ignorância daquele terceiro servo, porque o texto, o Senhor está mandando aqueles servos negociarem. E é claro, ele sabia sobre o risco. Todo mundo que mexe com dinheiro, todo mundo que trabalha com dinheiro, todo mundo trabalha na bolsa, investimento, todo mundo trabalha com comércio, sabe que existe um risco, não é? Vários de vocês que estão aí na live comigo são empresários. E para tudo existe um risco, alguns o risco é maior ainda do que para outros. Então quem mexe com comércio, quem mexe com negócio, eu tenho um amigo que investe em bolsa e todo mundo sabe, o Senhor, quando deu os talentos àqueles servos, ele sabia que havia um risco deles perderem o dinheiro, mas ele confiou. Ele confiou os talentos na mão dos servos. O primeiro, mesmo sabendo o risco, não teve medo. E porque ele não teve medo, ele teve êxito. Porque ele não teve medo, porque ele soube lidar com medo, ele teve êxito. Mesmo sabendo do risco que havia, ele não parou, ele não titubeou. Ele foi, ele confiou. Ele confiou em quem? Ele confiou nele. Ele confiou que o Senhor dele confiava nele. Ele confiou que ele era capaz, porque o Senhor entregou para ele uma quantia de dinheiro. Olha, eu confio. O Senhor deu para ele 5 talentos. Toma esse dinheiro, eu confio. Eu estou te dando dinheiro porque eu confio em você, confio que você é capaz. E ele foi lá e multiplicou em 10. Correu o risco, deu certo. O segundo, da mesma forma. Ele confiou. Ele confiou no Senhor e confiou nele. Ele acreditou, o Senhor dele, aquele Senhor que deu os 2 talentos, confia. E ele foi lá, correu o risco, com medo mesmo, ele foi, encarou o medo e ele multiplicou para 4. Mas o problema do terceiro servo é que ele desconfiou. Ele desconfiou do Senhor dele. Ele disse, esse meu Senhor vai me pedir, vai me cobrar o que ele não me pediu. Ele vai vir e ele vai tentar colher aonde não plantou. Ele não é justo. Ele não é poderoso. Ele não é bom. Ele era ignorante. Ele pensou assim, eu acho que o meu Senhor não sabe que no mercado financeiro existe risco de perder. Existe risco de dar errado. Então eu não confio nele, eu não confio que ele sabe de tudo isso, por isso eu vou enterrar. Sabe o que é enterrar? Plantar. Por isso que ele fez aquilo. Olha, se você pegar a palavra, você vai entender o que Jesus está falando. Ele plantou o dinheiro, né? Literalmente escondeu o dinheiro. Ele preferiu devolver o talento de volta para o Senhor do que ir lá correr o risco. O que essa parábola nos ensina? Que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão comigo. Deve ter aí 110 aparelhos comigo agora, umas 200 pessoas. Cada um de vocês, Deus tem um plano na sua vida, Deus confiou uma tarefa, Deus confiou uma missão, Deus confiou uma obra. E eu sei que você tem medo de dizer sim, eu sei que você tem medo de fazer, eu sei que você tem medo de obedecer. Mas olha, Deus sabe do risco. Deus sabe que pode não dar certo.
Deus sabe que pode dar errado. Bispo, e se eu for pastorear a igreja não crescer? Deus sabe que existe esse risco. E se eu abrir a célula e ela não funcionar? Deus sabe que existe esse risco. E se eu for discipular o fulano e o fulano não mudar de vida? Deus sabe que existe esse risco. E se eu abrir a empresa não for para frente? Deus sabe que existe esse risco. E se eu for mexer com aquele negócio, se eu for trabalhar em tal lugar e der errado? Deus sabe que existe esse risco. Mas Ele confia em você. Ele confia em você. Foi por isso que Ele te deu essa missão. Foi por isso que Ele te deu esse desafio. Foi por isso que Ele te deu esse propósito. O Senhor confia em você. Ele disse, olha, deixo-vos a minha paz. Paz é certeza. Se você não sair de perto dele, vai dar certo. Não por você. Você precisa confiar no seu potencial, porque eu creio que você tem um potencial que precisa desenvolver. Você precisa confiar nele, mas você precisa confiar mais em Deus, que está em você, que vai usar o seu potencial para fazer com que aquilo que Ele te deu como missão se concretize na sua vida. O ministério, o chamado, a célula, o negócio, o trabalho, o projeto que Ele te deu. Confie, não temas, não fuja, não saia de perto. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tá aí o Rafael, ele e a Natasha estão grávidos, né? Não tenha medo, não tenha medo. Não sai de perto de Deus que Ele vai te dar graça para você criar essa criança. Casamento, não tenha medo. Que os meus filhos, como é que não tenha medo? Como é que vai ser o futuro, bispo, a economia, a política, como é que vai ser? Não tenha medo. Deus te deu uma missão, Ele te deu uma palavra. Não faça como aquele terceiro, não duvide do seu Senhor. Ele sabe o que você está passando. Nem tudo que eu fiz na minha vida ministerialmente teve êxito. Eu aprendi mais nos meus fracassos do que nos meus êxitos. Mas eu quero dizer para você que os meus êxitos são resultados de eu ter enfrentado o medo de algo que não deu certo. Então eu já abri célula que não foi para frente. Eu já abri célula que quase todo mundo desviou, gente. Eu já tive vários discípulos que não firmaram em Deus. Eu já tive vários discípulos que me traíram, que me abandonaram, que me viraram as costas. Já tive discípulos que levantaram calúnias a meu respeito, mentiras a meu respeito. Eu já tive companheiro de julgo que me traiu, que inventou coisas a meu respeito. Eu já fui traído por discípulos, eu já tive membros da igreja que me abandonou, que me deixou. Quando eu fui enviado para a Europa, o ministério me fez um compromisso. E por causa da circunstância financeira que o ministério estava passando, o ministério não honrou. E lá eu não tinha o que eles falaram que ia me dar. E nem por isso eu voltei para trás. Nem por isso eu fugi, eu abandonei. Nem por isso, nem porque o ministério pôde honrar o compromisso que havia feito, eu desisti. Eu entreguei. Não, eu continuei, porque Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim lá. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Até hoje, muitas vezes eu estou em algumas reuniões, Deus me deu uma palavra, disso, daquilo, e as pessoas tentam puxar o tapete, tentam me tirar aquilo que Deus mandou fazer, missões, responsabilidades, né, coisas que Deus colocou na minha mão. Muita gente tenta tirar, e nem por isso eu paro, nem por isso eu desisto. Por que, bispo? Você não fica com medo? Fico. Você não tem medo das pessoas te traírem de novo? Sim. Meus líderes já erraram comigo. Eu já tive líder meu que me abandonou. O Aloísio, o Marcelo, me deixou. Foi seguir sua vida, seu ministério para lá. Você não tem medo que isso aconteça de novo? Tenho. Mas eu não vou parar por causa disso. Por quê? Porque a paz. Ele deixou a paz. A paz que excede todo o entendimento. Então ele disse, não tenha medo. Por quê? Porque você tem a paz, você tem a minha presença. Paz tem a ver com a presença de Deus. Paz tem a ver com o Espírito de Deus. Então eu sei que, muito possível, você que está me ouvindo, você tenha medo, talvez algum pastor aí, você talvez tenha medo. Não tenha medo. Não é porque a coisa não aconteceu como você pensou que não vai acontecer. Não é porque não aconteceu até agora que não vai acontecer da agora para frente. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie. Ele confiou na sua mão talentos. E ele sabe do seu potencial, ele sabe que você é capaz. O segredo é você depender dele, o segredo é você fazer segundo o plano dele, o segredo é você não se afastar do plano dele, o segredo é você não ir para longe dele. Esse é o segredo. Amém? Nós temos aí mais 4 minutos de live e eu queria orar.
não é feio e não nos diminui reconhecermos os nossos medos. Você tem medo de quê? Do que você tem medo nesses dias? Tem pessoas que estão nessa live aí que está com medo do casamento não dar certo. Tem gente que está comigo nessa live aí que tem medo de ter filhos. Tem gente que tem medo de nunca ter filhos. Tem gente que está aí e tem medo da célula, do discipulado, de ser pastor. Tem alguns aí que estão morrendo de medo de como que vai ser, essa pandemia bagunçou tudo. Tem gente que está aí morrendo de medo porque começou lá atrás, não deu certo. Não tenha medo. Tem gente que está aí que tem medo da circunstância financeira que estão por vir. Não tenha medo. Não tenha medo. Não saia de perto dele. Lembre-se disso. A expressão não tema significa não fuja, não saia de perto. E tem 365 vezes essa expressão na Bíblia. Todo dia, Deus está dizendo para você, não temas, não fuja, não saia de perto dele. Não saia de perto dele. Não se afaste dele. Porque a presença dele gera paz que excede o entendimento, ela transpõe, ela passa por cima do que está na sua mente, do que está sobre a sua mente. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então permaneça nesse amor. Deus é o amor. A sua intimidade com ele vai determinar a sua vitória sobre o medo. Vai determinar como você vai saber lidar com o medo. Então é a sua intimidade diária, todo dia você buscar Deus, buscar de Deus. É todo dia você ter o seu tempo com Deus, com a palavra, com a oração. É todo dia você declarar a palavra de Deus para que ela gere fé no seu coração, é que vai ensinar, que vai fazer, que vai te capacitar a lidar com o medo. E mesmo você sendo liberto do medo hoje, não quer dizer que o medo não vai voltar e não vai voltar amanhã, não vai voltar semana que vem. Você tem que aprender a lidar com ele. Qual é o medo? Do que você tem medo? Você tem coragem de colocar? Tem medo de doença? Tem medo de morrer? Tem medo de perder alguém? Do que você tem medo? Uma das maneiras de Deus nos libertar é quando a gente reconhece. Uma das maneiras de Deus nos libertar é quando a gente reconhece. Do que você tem medo? Você tem coragem de falar? Bem, eu queria orar por você. Feche os teus olhos. Enquanto eu estiver orando, diz para Deus o que você tem medo. Tem pastor que está aí que já começou a pastorear, a igreja não foi para frente, talvez você tenha medo de tentar de novo. Você sabe que Deus não passou de você. Tem gente que a igreja não cresceu e ele está com medo. Deus não passou de você. Ele confia em você. Você precisa confiar nele. Por que não deu certo lá atrás? Talvez porque você não confiou nele. Talvez porque você retrocedeu antes da hora. Talvez porque você voltou lá para aquela zona de conforto. Põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito de medo. Eu repreendo, ó Deus, essa mentira. Eu repreendo, ó Deus, no nome de Jesus, toda ação do diabo, todo poder das trevas. Eu repreendo agora, ó Deus, toda ação satânica, ó Deus do inferno, que tem tentado gerar medo, temor, medo paralisante, medo desesperador sobre a vida dos meus irmãos. Eu ordeno agora, medo bata em retirada, medo desapareça agora da vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu poder, Ele nos deu amor, e o amor dEle na nossa vida lança fora o medo. Senhor, arranca agora do coração, da mente, do sentimento, da alma de cada um dos meus irmãos todo medo, e derrama sobre nós agora uma unção especial para aprender a lidar com o medo e não ceder ao medo, em nome de Jesus. Amém? Bem, nossa live já vai encerrar. Muito obrigado por você ter estado conosco hoje. Depois você compartilha esse vídeo, dá um direct aí dizendo se foi bom ou não. Quem tem pedidos de oração, manda para o WhatsApp da igreja, que a gente ora lá no WhatsApp da igreja, quem tiver pedidos de oração. Muito obrigado por vocês terem estado conosco, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor guarde cada um. Amanhã é o nosso culto às 18 horas,
vai ser um culto especial, o pastor Léo tem uma palavra tremenda. E olha, aguarde aí que eu tenho uma surpresa para a semana que vem, tá bom? Sobre as lives, surpresa para a semana que vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face e que Ele te dê a paz que excede todo entendimento, Ele deixou. Por isso, não tenham medo, não fujam, não saiam de perto dele. Deus te abençoe